Quando Amém, vocês... amados. Que haja paz em Israel, Tá que haja precisando. paz na Ucrânia, Amém. que haja paz na Rússia, no Irã. Amém. O mundo está pegando fogo, amados. Está pegando fogo mesmo, seu Mário. Mas ainda não é o fim. Então não é sobre Ele o explicou Deus como... Você a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Então, Senhor Pai, eterno e soberano Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade nesta manhã, estarmos nos dirigindo aí, Senhor amado, à tua presença. Nós sabemos, ó Pai querido e santo, que o Senhor tem nos chamado aí para estarmos na tua presença, Senhor amado, para vivermos aí o teu milagre, para sermos instrumentos de Deus, né, Pai, para propagar as boas novas do teu reino. E assim, ó Pai querido e santo, creio que todos nós aqui, dentro das nossas possibilidades, do nosso entendimento, tentamos fazê-lo. E eu peço ao Senhor para que o Senhor possa nos aperfeiçoar, ó Senhor amado, e naquilo que nós não estamos, não é, Pai? Agradando-te no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que o Senhor possa, Pai querido, ajudar-nos a melhorar. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a melhorar. Ajuda-nos, ó Pai querido e santo, a termos um entendimento mais correto da tua palavra, aquilo que o Senhor pretendeu, né? Que nós entendêssemos quando deixou essa palavra para nós, porque muitas vezes, não é, Pai? Nós mesmos torcemos a palavra aí para que ela possa caber na nossa vida, ao invés de nós nos adaptarmos e nós cabermos na tua palavra. Então, Senhor, orienta-nos, por favor, dai-nos a sabedoria, que cada um de nós aqui, com as nossas experiências de vida, cada um de nós aqui, possamos ser instrumentos do Teu Espírito Santo para nos auxiliarmos, Senhor, para nos ajudarmos. Abençoa aquelas pessoas que ainda não entraram aqui no devocional, Pai, para que elas possam aí também receberem a Tua palavra, que elas possam também serem transformadas pelo Teu Espírito Santo, para que elas também sejam instrumentos de Deus, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, e que possam vigiar cada um de nós, né, Pai, para nós mesmos não nos perdermos nesse intuito, nesse objetivo, e nas nossas próprias vidas, nossas próprias decisões. Senhor, flui em nós o Teu Santo Espírito, ó Pai. Visita-nos com poder, com graça, através da Tua misericórdia, que nós possamos melhorarmos, Senhor, a partir do momento em que estamos tendo conhecimento, contato com esta palavra. Que ela seja transformadora, Senhor, e que nós possamos nos esforçarmos, sim, para fazermos aí a Tua vontade, e não para usá-la como desculpa, Senhor, para justificar o que nós não temos feito. Abre sim o nosso entendimento, flui em nós o Teu Espírito Santo e dai-nos, Senhor, da Tua graça. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. A parábola do juízo líquido. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Também havia naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus, e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou,
porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que, é, vou repetir aqui, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria se levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vambora! Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, aqui, Lucas, né, ele nos traz mais parábola, né? E, no caso, parábolas são histórias contadas com fundo moral, né? E uma parábola, no caso aqui, não é uma fábula, né? Fábula foi animais falantes, né, nas histórias lá. Mas também tem um fundo moral e ele Jesus falava que ele falava por parábolas para que as pessoas ouvindo não entendessem que não era para todo mundo, né? E aí ele pegava e explicava aquela parábola, aquele texto, que era uma forma até mais fácil das pessoas guardarem, né? Não havia escrito para todo lado, mas as histórias as pessoas lembravam, uma tradição bastante oral, né? Então a pessoa lembrava da história e através da história ela levava o conceito, né? Levava o conceito moral ali. E então quando Lucas ele conta essa primeira história, né, a respeito do juiz, o que chama a minha atenção particularmente, isso sempre me chama atenção, é que Deus é Deus soberano, é Deus bendito, Deus é onisciente, ele é onipotente, ele é onisciente, né? E Deus ele é o Senhor do tempo, ele é atemporal, né? Deus criou o tempo, não é isso? E ele diz pra gente, né, que nós, às vezes a bênção parece demorar, às vezes a bênção parece que não vem, mas que ele se compraz quando nós buscamos ali com insistência, né? Quando a gente realmente insiste naquilo que a gente deseja. Porque, claro, quando você está em aflição, quando você está numa necessidade, né? Nós queremos, né, natural, sermos atendidos o mais rápido possível, né? E qualquer tipo de espera, para nós, é como se fosse uma demora eterna, né? A gente não quer esperar, né? E eu fico imaginando se naquela época de quando esse texto foi escrito, as pessoas já tinham uma ansiedade, né? Imagina nos dias de hoje. Uma coisa que me chama muita atenção nessa vida moderna que a gente leva, que nos últimos 20 anos, eu estou com 55 anos, né? Então nos últimos 30 anos aí, a ciência se multiplicou demais, né? Então, não estou nem falando do século XIX que não tinha eletricidade, o que acontece hoje, né? De tecnologia, de internet, do homem que vai para a Lua, que manda satélite para ir pelo espaço e tudo mais. Mas às vezes a gente se debate, né, com coisas pequenas aqui do dia a dia ainda, né? E a tecnologia ela é impressionante, porque isso só de nós estarmos reunidos aqui, cada um em um lugar, né, num espaço diferente, num tempo diferente, estamos todos conversando aqui, isso é extraordinário, né? E é a tecnologia que nos proporciona essa questão. Mas a tecnologia ela também traz uma coisa que é a impaciência, né? Eu lembro que eu cheguei, né, aí com a minha mãe, o pai, a gente já falou sobre isso algumas vezes, que lá atrás a gente tinha o hábito da fila, né? Tudo era uma fila. Você ia no banco, era fila. Você ia no hospital, era fila. Você acordava de madrugada, ia lá no INSS, tinha que pegar uma senha e por mais cedo que você tivesse chegado, se você não conseguisse pegar a senha, você não seria atendido.
O exame ficava por ali há 3, 4 meses. E hoje o camarada consegue te passar aí, te examinar, não que no detalhe exatamente, mas você consegue ter um laudo com confiabilidade, você consegue passar pelo médico até online, né? Então, por mais que haja regiões pobres, por mais que hajam dificuldades em muitos bairros, por mais que ainda tenha, a gente vê que o tempo hoje ele passa diferente, né? A noção de tempo hoje ela é uma coisa muito muito rápida, né? Você escrevia uma carta, levava 3 dias para chegar num lugar, você pegava um ônibus, viajava lá 2 dias, hoje você pega um avião e chega em 6 horas, chega em 2 horas, né? Dependendo por onde você vai, a pessoa te deixa no aeroporto, você chega mais rápido no lugar lá do que o camarada para voltar para casa. E então a gente tem ficado mais impaciente. E as pessoas elas estão sem paciência, né, para ler um livro, elas estão sem paciência para dobrar o joelho, elas estão sem paciência para as coisas de Deus, né? Então fizeram um censo aqui no Brasil e parece que pela primeira vez em anos o nosso crescimento foi negativo, né? Ou foi menor, aliás, do que o ano anterior, né? E está se fazendo várias reportagens a respeito da qualidade de vida que que nós, como cristãos, estamos tendo nos últimos tempos, né? Então, tem se falado muito a respeito de como o mundo, né, tem entrado na igreja, que no passado a gente não usava determinadas roupas, o tecido, às vezes, né, o pessoal falava de usar calça jeans no passado, né, determinados ritmos que não se cantava, e hoje se coloca lá uma letra gospel e vai, né, e até carnaval gospel hoje tem, né, e atletas de Cristo, então eu não estou dizendo que todas essas coisas lá atrás eram erradas ou eram certas, né, não estou falando isso, eu estou dizendo que existe uma modernização aí dos usos, existe uma modernização dos costumes no seio da igreja e da cristandade, e existe um afastamento da leitura e do estudo da palavra de Deus. Hoje, antigamente você comprava lá um dicionário bíblico, você comprava um comentário bíblico, você comprava lá algumas versões da Bíblia, e você tinha que estudar, preparar a aula, gastava uma semana lendo para poder dar aula no fim de semana, né? E você meditava ali, orava. Hoje, você abre a internet aí, joga lá a sua pergunta e já tem vários comentários a respeito daquilo. Tem lá vários pregadores aí no YouTube, tem o site GPT e outros que você pode tirar a dúvida. E eu não estou dizendo que é uma coisa ruim, eu estou dizendo que é uma coisa imediatista, né? E depois que você teve aquela resposta à mão, você não se preocupa mais com aquele assunto, né? Você já vai para o próximo assunto e tal. Então as coisas elas são muito mais rápidas, né? E essa velocidade toda com que nós estamos nos acostumando, ela, ela não é, né? Ela traz algum prejuízo, né? Acho que essa é a palavra certa. Ela traz algum prejuízo, porque não dá tempo de maturar, né? Não dá tempo de você amadurecer, não dá tempo de você mastigar aquilo e de você engolir, de fazer aquela digestão espiritual, né? Das coisas e a pessoa põe ali um fone, escuta ali um audiobook, e daqui a pouco ela teve ali a informação, mas não cresceu no conhecimento, porque aquilo não foi solidificado, né? Então a tecnologia ela ajuda de grande maneira, mas de certa maneira ela também traz uma ansiedade, ela traz uma perda de paciência. E aqui nesse texto, né, a Bíblia fala a respeito disso, que o juiz, né, ele atendeu essa pessoa porque ele não queria ser incomodado, não é porque ele era bom. Ele falou, pô, essa pessoa vai ficar voltando na minha porta toda hora. Então, batei e abri circunzar, né? Então, a mulher venceu ele pelo cansaço. Ela tinha uma necessidade, ela ficou batendo, 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 e ele atendeu não porque fosse bom, mas porque ele não queria ali ser incomodado e ela acabou sendo abençoada naquele objetivo, porque ela insistiu, porque ela continuou, porque ela não desanimou e remete também à mulher do fluxo de sangue, né, que há tanto tempo ela estava lá necessitada, né, e ela andou uma longa distância e ela enfrentou uma multidão e ela foi atrás e ela tocou em Cristo e ali ela foi
curada, né? Então, o que esse texto me traz, né? Aqui ele não está comparando Deus como esse juiz, porque esse juiz ele não era bom, Deus é bom, mas ele traz, no caso, o reflexo da pessoa que está em necessidade, para que ela tenha paciência, para que ela busque a Deus, para que ela continue correndo atrás, para que ela amadureça, para que ela valorize aquilo quando ela alcançar. E aí fala, pô, se Deus é bom, por que que ele tarda tanto? Se Deus é bom, por que que ele não cura logo? Por que que Deus não faz logo, né? Porque nós temos um tempo, né? Mas Deus não está dentro do tempo, ele é o criador do tempo, não é isso? Então, um dia para Deus pode ser 1000 anos para Deus pode ser um dia, mas ele não demora porque ele quer demorar ou porque ele não quer te atender. Ele demora para que as coisas aconteçam quando nós estejamos preparados, para que você esteja preparado, para que eu esteja preparado, para que as coisas possam acontecer dentro desse mundo temporal, né? Porque as coisas levam tempo para ser organizadas nesse plano existencial aqui, né? Às vezes ele tem que convencer um coração, aquele que vai te abençoar, ele precisa ser convencido para te abençoar. E às vezes aquela pessoa demora para ter o entendimento, né? E para receber essa, esse entendimento de que ele deve fazer algo. Isso com certeza já aconteceu comigo e com certeza já aconteceu com você também. De Deus colocar algo no seu coração, você sabe que uma pessoa está ali em necessidade, que tem algo para fazer e você fala assim, puxa vida, será que é comigo mesmo? Ah, não. A outra pessoa vai fazer, né? E aí a pessoa fala, pô, Deus está demorando para me atender, né? Não, aquela pessoa que está demorando para responder, aquela pessoa que está demorando para ser o instrumento que eu já mandei que ela deveria ter sido, né? Então, essa é uma das coisas que me chamam a atenção nesse primeiro texto, né? Da parábola do juiz iníquo, né? E naquele tempo ele foi vencido ali por não querer ser incomodado, mas a mulher insistiu, né? A viúva ela insistiu porque ela tinha uma necessidade e trazendo para os dias de hoje, né? Que é a aplicação mais prática, a nossa impaciência com as coisas também hoje, né? A gente tem essa tendência à impaciência e nesse segundo texto que foi falado aí da parábola do fariseu e do publicano, o fariseu era a pessoa religiosa, né? A pessoa que ela estava focando a vida dela em obras, ela estava focando nos dízimos e nas ofertas, no ritual que ela cumpria. Enquanto o publicano, que não era um fariseu, não era um estudante da palavra oficial, não era um camarada que ministrava a palavra com excelência, um grande conhecedor, talvez, mas e ele trabalhava para o governo, né? Ele era um cobrador de imposto, que é isso que remete à palavra publicano. Ele trabalhava pro, no objetivo de fornecer o governo, né? Era algo público, né? Voltado ao governo para atender pessoas, né? Só que no caso ali ele cobrava imposto e era uma das classes amaldiçoadas ali, né? Pela população, porque o pessoal já não tinha muita coisa e ainda ia alguém lá para tirar o pouco que ele tinha para poder levar pro governo, né? Então, esse homem estava lá colocado na igreja diante do Senhor e ele não tinha coragem nem para levantar a cabeça, né? Ele estava ali buscando a Deus e não estava justificando nada. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, né? Eu sou necessitado. Não falou do que ele fazia, não falou do dízimo que ele dava, não falou da oferta, não falou se ele levantava cedo, não falou se ele andava muito para ir para a igreja, ele não falou de nada, né? Porque quando a gente lê o texto do fariseu, dá a entender que era uma negociata ali, né? Ó, senhor, eu fiz e faço, então é o seguinte, daí a minha paga, né? E o publicano tá falando assim, senhor, pô, né? Não sou a pessoa que eu gostaria de ser, não faço talvez o que o senhor gostaria que eu fizesse, eu me reconheço como insignificante aqui, dentro dessa devoção. Mas, pai, faz o seguinte, tem misericórdia de mim aí, me ajuda, né, a me aperfeiçoar, me ajuda a ser melhor. Dá um jeito aí nessa pessoa que eu me tornei, né? Então, meio que nessa direção, né? E enquanto que o fariseu, né, ele orava ali, talvez em voz alta, né? Até para magoar ali,
se comparar com o próprio publicano. Não sou roubador, né? E o publicano, para ele, né, era latão, né? O cobrador de impostos levava essa fama, né? Oh, Deus, ó, eu não sou que nem aqueles caras ali, não. Ó, eu não sou que nem aquelas pessoas ali, não. Então, me põe na frente da fila aí, porque não sei nem o que esses camaradas estão fazendo aqui, né? E às vezes você pensa, né? Quantas vezes, né? Ali dentro da igreja, ou dentro de casa, você vai fazer uma oração ali e você também usa aquela oração para dar uma espetada em quem está do lado, né? De repente você usa aquela oração, não necessariamente porque você está buscando algo em Deus, mas porque tem alguém ali do lado que você acha que precisa receber uma palavra e você usa a pregação como uma forma de pregação, né? Usa a oração para pregar ali. Então, essa é a questão que é colocada aqui no segundo texto, né? Então, o primeiro texto ele vem falar a respeito da perseverança e o segundo texto ele vem falar a respeito da forma como nós enxergamos Deus e como nós nos enxergamos diante desse Deus. Quem somos nós aí? Aquelas pessoas que estão necessitadas de uma atenção, da misericórdia, a pessoas que reconhecem que para chegar no padrão de Deus e no perfil que Deus deseja para nós falta muito ali, mas nós precisamos da sua graça, ou nós somos alguém altivo, né? Que achamos que fazemos muito e que de repente recebemos pouco, que podemos usar isso que a gente faz para poder requerer algo de Deus, porque nós fazemos alguma coisa, né? Então o tópico, né, da segunda passagem, né? Então a pergunta que se faz no texto para nós, né, nos dias de hoje, está colocado é: você é fariseu ou você é publicano? Eu sou fariseu ou eu sou publicano, no sentido da forma como nós nos colocamos aí diante da espiritualidade, da forma como nós nos colocamos diante de Deus, da forma como nós buscamos ao Senhor. Então, nesse texto, eu quero abrir a oportunidade para que vocês possam, por favor, estar colaborando com a gente aí, para a gente avançar. Bom dia, amados. Bom dia, Tamires, que chegou agora há pouco. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu lembrei de um fato interessante. Eu estava falando sobre a modernidade da igreja hoje. Há 5 anos atrás, 5 anos, posso dizer para você, eu fui na igreja, no aniversário do presbitério de Santo André, e a igreja estava razoavelmente lotada, né? Quando eu lá cheguei, apresentaram o preletor, rapaz, jovem, mais ou menos uns 25 anos. E eu olhei assim para ele, comecei a analisar o rapaz, né? Ele estava vestido com a calcinha apertada, sapatinho bico fino, sem meia, um paletózinho apertado, parecia que ele, sabe, não era para ele. Esquisito. Falei, meu Deus do céu, como é que tá? O negócio está mudado, né? Está mudado. Hoje em dia a gente vê gente daí, eu nem vou falar de mim, sabe? E só que é o seguinte, Marão, na hora que esse rapaz pegou no microfone, ele começou a pregação dele, a unção era tão grande que não só eu, mas eu digo para você que 80% da igreja estava em lágrimas, em pranto, balbucionando. A unção derramada sobre aquele rapaz foi tão grande que eu acho que calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Então a gente nunca sabe, amados. Nunca sabe. A gente não sabe de nada. É, na minha igreja tem um rapaz lá que quando ele sobe, ele toca, ele é levita, né? Ele toca guitarra, ele é baixista, né? Toca baixo na igreja. O cabelo dele parece um enxame de abelha, sabe? Eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu.
tempo passado, acho que um sujeito desse não subir no púlpito. Tem outro lá que toca cheio de tatuagem, piercing. E a gente fala, meu Deus do céu, e aí? E eu fui perguntar para o pastor, falei, pastor, pode? Já está podendo isso aí, né? Falou, Mário, o que você acha? O que você prefere? Esse rapaz esteja aqui no púlpito, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor, ou que ele esteja lá na rua, nos becos, nas esquinas, cheirando, fumando, prostituindo-se. A modernidade de hoje em dia é essa, né? Então, a igreja hoje ela tem que ver outros conceitos. Eu até falei semana passada aqui a respeito disso. E Jesus não está nessa modernidade? Eu pergunto para você, e aí? E aí? Hã? Você vai fazer? Chega um jovem lá cheio de tatuagem, cheio de piercing, na orelha, e aceita Jesus. Tem que abraçar o rapaz. Tem que abraçar ele. E dar glória a Deus que ele se converteu, que ele se arrependeu. Agora, a mudança, a mudança no traje, na fisionomia da pessoa, quem vai convencer é o Espírito Santo. Não é eu chegando para você e falar, ó, Jurandir, essa roupa sua não condiz com o seu. Não, não sou eu. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo. Se eu for falar alguma coisa, o rapaz vai embora. Ele vai virar as costas e vai embora. Por quê? Porque não é nós, amados, que convence o homem do pecado, dos seus erros, das suas atitudes. É o Espírito Santo. Nós só temos que orar e agradecer a Deus por ter mais um do nosso lado, junto conosco no dia a dia. Então são essas coisas, amados, que nós precisamos refletir hoje em dia, sabe? São essas coisas. Que diferença tem esse rapaz, desse fariseu que orava de pé, falando consigo mesmo? Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem como esse publicano, cobrador de imposto. Oh, meu Deus. Nós somos servos inúteis, amados. Por mais que nós façamos no reino de Deus, somos servos inúteis. É aquilo que eu falei ontem aqui, ou foi antes de ontem, quando o Fábio passou por aquela situação. E ontem tive na célula, ninguém, praticamente não foi ninguém por causa do frio na célula. Mas glória a Deus, mas eu estava lá, eu estava lá. Que vantagem eu tive? Eu posso me gloriar de que eu estava lá? Não posso. Tem que ficar miudinho, entendeu? Tem que ficar miudinho. Oh, meu Deus do céu. Graças te dou, Senhor, porque eu estava lá. Os outros não veio, mas amém. Deus sabe por que eles não vieram. Eles não precisavam ir. Agora, eu precisava. E eu precisava, então eu estava lá. E Deus sabe por quê. Então a gente, amado, a gente tem que dançar conforme a música. É aquilo que eu sempre digo, quem mais ditado, mais é cobrado. Nós não podemos ficar parados nas quatro paredes, nós temos que sair lá fora, nós temos que buscar as almas perdidas, nós temos que fazer mais e mais. Cada vez que você se envolve com a palavra de Deus, cada vez que Deus esclarece coisas novas na sua cabeça, na sua mente, no seu interior, você tem que pôr em prática, você tem que buscar fazer aquilo que você está aprendendo. Porque se você não fizer, você vai ser cobrado.
Então, amado, isso aqui não é brincadeira. Não, nós não estamos aqui de brincadeira, não. Isso aqui é sério, é muito sério. É o reino de Deus que está envolvido. E nós temos que fazer a nossa parte. Aqui fala sobre a mulher que estava ali todo dia cobrando. O juiz, ele se achava, mesmo que eu não temo a Deus, nem temo o homem, mas eu vou fazer a vontade dessa mulher aqui para ela não ficar me perturbando mais, né? A gente sabe disso. E muitas vezes acontece, muitas vezes nós temos que fazer, amado. Nós temos que insistir nas nossas causas, nossas pelejas, porque uma hora Deus vai nos ouvir. Pode ter certeza disso. Eu digo uma hora porque não é nosso tempo, é no tempo dele, como o meu Jurandir fez a colocação aí. É no tempo do Senhor. Às vezes nós estamos achando que está tarde. Não, não. Deus sabe o tempo e a hora e o momento certo para que Acho que gravou ali a fala do Mário. Aí, voltou. Deu uma travadinha no seu áudio, Mário. está aberta a oportunidade para que os outros falem também. Mas alguém aí quer comentar alguma coisa a respeito dessa primeira parte e dessa segunda, das duas parábolas? Fazer um comentário aqui sobre o juiz, né? Alguns são chamados para julgar, né? Tem esse difícil fardo, né? E na minha Bíblia tem uma explicação, né? De que as duas coisas mais importantes para um juiz, ou para você que está numa situação onde você precisa fazer um julgamento, fala que são, temor a Deus, e 2, compaixão pelas pessoas. Então, e esse juiz não tinha nenhuma das duas, né? Que nós, no momento em que precisarmos julgar, que a gente possa usar como base, como fundamento, a justiça de Deus, né? Que leva muito em conta aí a compaixão pelas pessoas. E esse capítulo, de novo, aqui ele fala, nesse pedaço, de novo, sobre a questão da humildade, né? Eu estava vendo aqui, só em Provérbios tem mais de 10 versículos que fala sobre o orgulho e a humildade. E para não estender muito, a humildade nos aproxima de Deus, né? Então aquele homem, ele voltou justificado, porque ele que era o cobrador de impostos, né? Ele voltou justificado para casa, segundo Jesus, né? Porque ele estava ali numa posição humilde. Amém? Amém. Eu vou ser bem breve aqui, que já está avançado da hora. O que me traz aqui esse texto da parábola do juiz Inico é a necessidade, já está aqui nesse primeiro versículo. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, a gente vê que Jesus, o empenho de Jesus em orar sempre. Eu não ouvi o que o James disse no começo, porque caiu aqui a minha... Porque ligaram para mim, acabou que caindo aqui, e eu tive que entrar novamente, então não sei se o James já falou sobre isso, mas o que me traz aqui, assim, de grande importância aqui é a necessidade de orar, é o empenho de Jesus em fazer com que os filhos, com que nós justificados,
orem sem cessar, como Paulo diz lá na primeira, acho que é a primeira de Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orai sem cessar. O que a gente aprende, o que me traz aqui é essa necessidade premente, proeminente, assim, da gente perseverar em oração. E por quê? No verso 3 está a resposta. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Quem é o adversário aqui dessa parábola? É Satanás. É Satanás. Então, esse adversário aqui representa o inimigo, é o inimigo das nossas almas. E como é que a gente se protege contra as astúcias dele? Jejum e oração. É jejum e oração perseverante, não é o orar só. Obrigada, Deus, pelo dia. Obrigada, Deus, pela noite. Obrigada, Senhor. Não, é orar para que as forças do maligno não cheguem, elas podem chegar, mas batem retirada mediante o poder da oração. O poder da oração eficaz é orar até a volta dele, que se aproxima a passos largos, né? A gente nunca esquecer a gratidão, porque como a gente viu ontem, sermos gratos em oração, sermos submissos em oração, sermos perseverantes em oração, porque o adversário das nossas almas está aí rugindo como um leão, como a própria palavra diz, que ele veio para matar, roubar e destruir. Não é vai matar a Lucinha, pei, povo, não, é roubar a nossa paz, é roubar as nossas finanças quando não somos fiéis ao Senhor, quando não temos submissão ao Senhor, é roubar a nossa harmonia familiar, é roubar a paz entre os casais. Aliás, é trazer a separação entre os casais, ou seja, é fazer um estardalhaço no meio do povo dele. Se a gente que se chama povo de Deus não perseverarmos em oração, em jejum, em submissão, em obediência, a gente é tragado de uma forma tal que, como esse juiz iníquo aí, que isso aqui não é Deus, mas o adversário é o inimigo, que ele fala aqui. E no verso 7 aqui, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, como o seu Jurandir falou, que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, né? Isso é muito, está explícito lá numa das epístolas de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. É por isso que muitos têm a volta de Jesus como tardia. Sempre ouvi falar da volta de Jesus, desde que o mundo é mundo, que a gente diz, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas tem a explicação plausível lá na Epístola de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, aqui é a perseverança na oração até a volta de Jesus, na oração, no jejum, na submissão e na obediência à palavra de Deus, até a volta dele, né? Então, assim, esse verso 7 é o nosso clamor a Deus contra o pecado e pela justiça, né? Então, a oração perseverante é sinônimo de fé, é sinônimo de fé. A nossa oração perseverante é sinônimo de fé. Então, é mais ou menos por aí. Com relação o 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, viu o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É a iniquidade, é a tecnologia. E às vezes nós nos entretemos tanto. Quando eu digo nós, é a humanidade inteira. A gente, às vezes, se perde tanto tempo, gasta tanto tempo, até com redes sociais. Essas redes sociais, elas estão assim, sabe, entrando na mente do povo de uma forma tal que muitas vezes a gente, ao invés de estar apegado aqui, a palavra está vendo a vida do outro, o que o outro fez, o que deixou de fazer, está no Instagram do outro. Eu falo de uma maneira geral, estou generalizando aqui. Eu estou dando conta da vida de todo mundo, da vida do irmão A, irmão B, irmão C. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu tenho a ver com a minha vida. E o que eu tenho a ver com a vida do outro? Propagar o evangelho, mostrar a verdade do Senhor, mas não porque A, B, C ou D está fazendo assim, está fazendo assado. Na hora que, até no templo mesmo, quando a gente está na consagração. Quando a gente está na consagração, vixe, fulano está vestido assim, está vestido assado, meu Deus, que vestido apertado aquela mulher. Então eu estou me desconectando com Deus. Eu vou lá para olhar o povo,
Eu vou lá para julgar ninguém, porque está vestido assim o assado. Eu vou lá para ver que se A, B, C ou T está de qualquer jeito, porque na hora que eu estou vendo o outro, eu estou deixando de ver o meu Salvador, o nosso Salvador. Eu estou deixando de prestar o devido louvor, a devida adoração, sabe? Tem a ver comigo e com a vida dos outros, é a misericórdia. É a misericórdia. Com relação ao fariseu e publicano, o fariseu se achava muito justo, achava que por fazer, eu faço, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. E quantos de nós, generalizando, a gente não faz isso, acha que porque está fazendo uma caridade, está tendo misericórdia do fulano, eu sou bom? Não. Vamos ao publicano, que tem consciência da sua natureza pecaminosa. E é isso, e é justificado. Quem é justificado? Nós somos justificados não por merecimento, mas pela graça salvífica do Senhor Jesus. Nós somos justificados porque um dia ele veio, morreu, sofreu, derramou sangue, e é por esse sangue derramado na cruz que somos justificados, não por mérito nosso, porque nós, meu Deus, é isso, gente. Dá oportunidade para outras pessoas. Amém. Mais alguém quer comentar em cima desses dois? Não? Então, queridos, apenas para dar um fechamento aqui, o Mário ele falou uma coisa que é muito, muito, muito bacana, que é no sentido de como a pessoa, a gente enxerga, né? As pessoas que vão entrando na igreja, as pessoas que estão se achegando, né? E isso é uma coisa, você não pode fechar a porta já para a pessoa que está entrando, não é isso? Porque a pessoa não conhecia Jesus, ela tinha uma prática lá fora e ela não conhecia o Cristo, né? Então, quando ela chega para dentro da igreja, ela vai ser trabalhada. Essa pessoa, ela vai aprender dentro da igreja o que é, quem é Jesus. E a partir de quem é Jesus, a vida dela vai ser transformada, ela vai ser lavada, né? Como diz a parábola lá, você vai ser orientado, você vai ser ensinado. E a partir daquele momento em que você cresce no conhecimento e na graça, né? Você vai ver o que diz a palavra a respeito de como o cristão ele deve proceder no seu dia a dia e também com respeito às suas vestimentas e também com respeito à sua aparência, também com respeito a outras situações, porque é aí que você mostra a sua diferença. E aqui eu não estou falando da pessoa estar ostentando muita, muito dinheiro, ou da pessoa estar se vestindo de uma roupa escandalosa, ou mostrando muito ali o corpo, que não pode nem subir uma escada, ou coisas que tais. Esse é um processo da vida cristã, é o processo de santificação, né? Então, quando a pessoa entra na igreja, ela vai vir do jeito que ela estava lá fora, amigo. Se ela estava destruída, se ela estava prostituída, se ela estava drogada, se ela estava desempregada, se ela estava, né? Do jeito que ela estava, ela vai vir. E nós estamos abertos a receber essa pessoa. A igreja, enquanto instituição, está aberta para receber essa pessoa. Nós não podemos fechar a porta para a pessoa. E à medida que ela começa a frequentar a igreja, aí sim, ela vai tomando consciência do que diz a palavra e o Espírito Santo de Deus vai entrando no coração dessa pessoa e ela é, é, baseada, né, em alguns preceitos que toda igreja tem, usos e costumes, toda igreja tem a sua doutrina, e não dá para ser diferente, porque nós somos seres políticos, né? A sociedade, ela é baseada numa forma política. Sua casa tem uma regra, sua casa tem uma norma, não é isso? E todo lugar tem uma norma. E quando a pessoa, ela aceita Jesus Cristo, né? Ela se deseja que ela seja submissa, não só às autoridades, né? De onde ela estiver, né? Mas que ela também seja submissa à própria palavra. E ela vai se enxergando dentro desse contexto dessa palavra e ela vai tomando a forma de Cristo, né? Então, só para dizer, deixar essa situação clara, né? É óbvio, você não vai fechar a igreja para a porta para quem está chegando, mas em a pessoa chegando, ela vai ser transformada pelo poder de Cristo e vai seguir ali a orientação da igreja onde ela está frequentando. Outra coisa que aqui foi colocado e que é muito, muito bacana, né? Que a dona Lucinha colocou, que o inimigo é o inimigo das nossas almas, né? E tinha um pastor, né? Ele tinha o hábito de dizer isso, falou assim, irmãos, ó, é o seguinte, você dorme, mas o inimigo não dorme não, viu?
Você dorme, mas o inimigo não dorme. Então, a sua oração incessante não é só porque você vai achar que Deus demora para te atender, é porque o inimigo está ali o tempo todo, cara. Ele está ali o tempo todo martelando em você. E você vai levantar as suas defesas, né? Buscando em Deus. Então, à medida que você tem essas duas naturezas, como foi falado aqui alguns dias atrás, né? Falou, pô, eu achei que o velho homem tinha morrido na água batismal, né? Aí o outro respondeu, putz, eu descobri que ele sabia nadar. O cara falou, o meu, além de saber nadar, ele ainda tinha um tubo de oxigênio e agora é ele que está tentando me matar. Então, ele não só não morreu na água do batismo, como agora ele tenta me matar. Porque quando você só tinha aquela natureza pecaminosa, estava tudo certo. Você estava soterrado lá, não tinha essa luta dentro de você. Você vivia conforme o bel prazer. Quando você nasce de novo, que você fica renunciando muitas coisas, né? O velho homem está ali. O velho homem está ali. E quem é que vai ganhar essa luta? Aquele que for melhor alimentado. Essa que é a verdade. Então, se você alimentar o seu homem espiritual, ele vai estar mais fortalecido para lutar contra você mesmo, que é o seu homem carnal, né? Então, quando a gente aceita Jesus como único, legítimo, suficiente, Salvador, a gente vive esse conflito muitas vezes. Se você, quanto mais você se foca nas coisas do Senhor, mais esse homem natural, esse homem carnal, ele fica com menos voz ativa, né? Mas quanto mais você der lugar para esse homem carnal, menos o homem espiritual ele fica com a voz ativa, né? Então é só para deixar claro isso, né? Que nós aqui não queremos taxar e nem julgar ninguém, não é isso? Mas que você deve ser aperfeiçoado de glória em glória a partir do momento que você tem o conhecimento da palavra de Deus, né? Então é isso. Como às vezes a gente está na igreja ali como membro, como um assistente do culto, e realmente o que é você vai lá, entra, sai, tá tudo certo. Mas quando você passa a liderar pessoas, e aí, né, na liderança, uma das coisas que você vai fazer, felizmente ou infelizmente, é regular comportamento baseado na palavra. E você não vai agradar todo mundo, porque cada um tem uma visão de como deve levar a própria vida. Mas a denominação, ela tem um uso e ela tem um costume. E se você se achou por bem estar lá, você deve seguir a orientação, porque você está submisso a uma autoridade. Então é só para deixar claro isso, né? Para não ficar assim, uma ponta solta, não sei, de repente, né? E nessa questão do publicano e do pecador, na verdade, ele traz um reforço, né, a respeito exatamente disso, de que nós devemos ter essa humildade, né? O Mário até comentou, falou, olha, nós somos as servos inúteis. Eu falei, Mário, vou falar uma coisa para você. Eu nem sei se eu sou inútil, cara. Porque a Bíblia fala que o servo inútil é aquele que só fez o que foi mandado, né? Eu não tenho nem certeza se eu estou fazendo o que eu, que eu sou mandado de fazer. Então, dentro do contexto da palavra de Deus, o inútil, rapaz, é uma exigência tão grande que eu tô botando questão na minha inutilidade, para te falar a verdade. Eu acho que eu ainda não cheguei nem no degrau do inútil, porque muitas vezes eu me pego fazendo, não o que foi mandado, né? Mas desviando aí das orientações e tal, e tendo que ter a orelha puxada muitas vezes para tentar fazer aquilo que realmente foi mandado por Deus. Então, a dona Lucinha falou espetacularmente bem nesse sentido das redes sociais e ou tantas outras coisas que tiram o foco do nosso tempo, né? A gente gasta mais tempo nas demandas que não acrescentam tanto na nossa vida, que não vão trazer um retorno positivo, e nós roubamos esse tempo de qualidade, de estarmos lendo a palavra, de estarmos orando, de estarmos na presença de Deus, de estarmos meditando ali, né? E viramos ali meio que aquele crente de 6 horas, né? Oh, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Aí você fala assim, mas meu, quando é que você para orar por você mesmo? Quando é que você para jejuar? Quando é que você para interceder por você mesmo? Né? Ah, tem tanta gente orando por mim que eu não preciso, né? Então, é É, algo, é eu algo não, meio assim. eu não sei, seu Jurandir, que as pessoas acreditam que a gente tem mais fé do que elas, né? Eu não sei porque elas, quando a pede, chega, fulano, ora por mim. Aí eu digo, a tua fé, será que a minha fé é maior do que a tua para orar pelas tuas causas? Não sei, né? Tem isso. Enfim. Né? Então, assim, é, eu acho que nessa
nessa direção, né? De nós lembrarmos dessa questão, que nós temos um inimigo, que ele anda ao redor buscando quem ele possa tragar, já é uma razão, né, bastante suficiente em si mesmo para que nós estejamos buscando a Deus o tempo todo, né? E nessa outra questão de humildade mesmo, né, de nos reconhecermos como seres limitados e que nós precisamos de Deus o tempo todo, e à medida que Deus te dá, você deve realmente retribuir aquilo que o Senhor te dá, mas por gratidão, né? Devolver por gratidão, não simplesmente para poder exigir alguma coisa mais lá na frente, né? Falando, Senhor, eu sou grato, o Senhor fez na minha vida e eu quero ter esse prazer, né? De semear na vida do outro. Eu não sei se eu contei o testemunho aqui, é tanta gente com quem a gente acaba falando que eu não sei se foi aqui, tá? Se foi, vocês me dizem, né? Que eu estava na igreja e na época eu fazia o seminário e não tinha recursos assim, né? a- Sobrando para comprar livro, essas coisas, e, pô, era muita leitura, né? Então eu não tinha dinheiro para almoçar lá já, né? Então eu levava lanche e levava ali pão com salsicha, alguma coisa assim, e tinham lá as editoras que iam no seminário oferecer livros, e eu não, às vezes tinha dinheiro para comprar, às vezes não tinha, então, mas eu peguei um dicionário bíblico, não sei se eu contei aqui, se eu contei, vocês me falam. Peguei aquele dicionário bíblico, aqueles 2 volumes, que estava numa promoção muito grande, assim, 70% de desconto, e levei para a igreja, né? E nessa de levar para a igreja, eu falei assim, quem sabe alguém lá se interessa de comprar, está muito bom e tal, né? A gente tende a achar que porque você gosta de ler, todo mundo vai gostar de ler, porque você gosta de estudar, todo mundo vai gostar de estudar, porque você está dentro da igreja, as pessoas vão querer ter aquele mesmo prazer que você tem numa determinada coisa, e não é assim, não funciona dessa forma, né? Então, eu falei assim, é algo bíblico, né? Na minha fé, né? No meu começo de fé ali, eu, né? Com alguns anos de convertido ali, mais 3 ou 4 anos, e começando no seminário, todo empolgado, né? Achava que todo mundo tinha aquela coisa, né? E fui, levei os 2 volumes e tal, né? Pesado, os livros e tal, não sei o quê. Ofereci na igreja e tal, não sei o quê. E fiquei muito surpreso por ninguém querer, né? Eu falei, caramba, né? Tá muito barato, cara. Isso aqui é ouro, tá muito barato. Mas ninguém, todo mundo valoriza o que você valoriza, querido. Não é desse jeito. Nem todo mundo estava fazendo seminário, nem todo mundo tem um dicionário bíblico. Mas na época, eu achei um absurdo, né? E tal. Enfim, eu não podia comprar, a igreja não quis comprar, e ficou assim. Peguei os livros de volta, botei no meu ombro, e tô voltando para. Acabou o culto. Aí tô na subida, conversando com o irmão e tal, não sei o que. Chegou um dado momento que nós íamos desviar o caminho, eu ia para um lado, ele ia para o outro. Inclusive era o Fernando, o Mário, da Mércia. Aí o Fernando, ele virou para mim e falou assim: Jorá, quanto que é mesmo o dicionário? Eu falei, sei lá, na época, R$ 70, vai, vou falar aqui, não lembro mais o valor, mas sei lá, uns R$ 70. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou o talão, preencheu o talão e me entregou. Eu peguei a sacola, tal, e entreguei para ele. Aí ele falou, não, não, não é para mim, não, é para você. Eu falei, como é que é? Ele falou, não, não, não é para mim, não, o livro é para você. Você está fazendo o seminário, isso é importante para você, e o Senhor me mandou eu te abençoar. Eu falei, não, não, cara, não, pelo amor de Deus, eu não trouxe com essa intenção, eu não trouxe com esse objetivo. Eu me senti até mal, sabe? Quando você fala assim, caramba, mano, será que foi essa impressão que eu dei, né? E ele falou, não, 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 não. Eu fui abençoado, Deus me abençoou numa questão, eu já tinha me colocado à disposição de Deus, e além do que eu tinha que fazer, eu queria também abençoar alguém. E eu vi a sua empolgação, eu vejo a sua empolgação, então, esse é um presente de Deus para você, não, não é nada, pode ficar. Cara, aquilo para mim foi falando assim, né? Você fala assim, mano, é um dicionário bíblico, deixa de ser besta, mano, pelo amor de Deus. Você vai na internet, aí você pega tudo. Mas não tinha essa internet, eu não tinha computador, eu não tinha as redes sociais, não tinha nada, era outro tempo que a gente está falando aqui. Mas o que eu tô falando é da intenção, querido. O que eu tô falando é de ser da gentileza. O que eu tô falando é do olhar pelo outro, do carinho, do afago. Não precisa Deus, né, mandar uma palavra diretiva para você. O cristão, ele deve ter isso no dia a dia, né? Ele já deve ter isso. É claro que existem situações específicas que né, eu estava
indo, só para finalizar, que eu estou vendo que já são 8 horas, mas eu estava no meu trabalho, voltando com uma pressa, e eu tinha um outro compromisso, né? Ia para a faculdade, e ali no meio do caminho, uma senhorinha me parou e falou assim, ela estava falando com várias pessoas, né, na calçada. Moço, você pode pagar uma marmitex para mim? Uma marmitex para mim e tal? E aí eu estava com pressa, eu passei e falei assim, não, senhora, infelizmente agora não dá. Eu dei 3 passos, rapaz, eu ouvi aquela voz no meu ouvido, que vocês devem saber qual é a voz que eu estou falando, que disse assim, por que não dá? Eu estanquei assim, meu corpo, sabe, imediatamente, parei, abaixei a cabeça, voltei. Aí ela já tinha falado com uma outra senhorinha, uma outra pessoa, e a outra pessoa estava meio que incomodada, meio que ali, né? Mas ela sentiu, parou para poder pagar o marmitex, mas você via na pessoa que ela, não sei porquê, né? Tava ali meio que incomodada. Eu falei, moça, pode deixar que eu vou pagar o marmitex dela. Ah, você vai pagar? Eu falei, não, não, eu vou pagar sim, pode deixar que eu vou pagar. E aí eu fui lá e paguei o marmitex para ela e tal, né? Aí ela tava numa alegria, cara, numa felicidade, não pelo marmitex, porque ela parecia uma pessoa feliz. Aí eu perguntei para ela, e a senhora não vai beber nada? Não, moço, eu já tô abusando demais. Eu falei, não, 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 a senhora não entendeu. O que que a senhora quer beber? Ah, moço, eu gosto de Fantaúva. Eu também gosto de Fantaúva. Aí ela pegou e falou assim, puxa, hoje eu não vou dormir com fome, né? Cara, aquilo acabou comigo, sabe? Acabou comigo. É, primeiro, porque eu não tive esse olhar de primeira. Segundo, que eu tive que tomar um esporro do alto para poder fazer alguma coisa, né? E então assim você fala, cara, essa gentileza, ela deve estar dentro do nosso coração de uma forma geral. Não estou falando, eu vivo dizendo isso, pelo amor de Deus. Não é que você tem que gastar todas as suas economias, não é que você tem que rasgar dinheiro, não é que você tem que parar em toda esquina. Não, cara, tem necessidades em todos os lugares e você não vai conseguir atender essa demanda. Não é isso. Mas às vezes a gente está muito frio, a gente se acostuma com determinadas situações que não eram para nós nos acostumarmos. Então, vamos desenvolver um olhar, né? Esse olhar cristão, esse olhar de amor, esse olhar de cuidado, né? Porque às vezes ele passa muito desapercebido, às vezes a gente fica desapercebido, né? Então, vamos ser gentis, né? Então, eu tenho esse dicionário bíblico até hoje, né? É uma coisa que eu não me desfaço, que foi uma coisa muito pequena para muitos, mas para mim foi uma coisa gigantesca, né? Eu me senti olhado, sabe? Aí, eu falei, cara, como assim e tal? É, porque eu não tinha intenção, eu queria ser bom para alguém, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho intenção de comprar, mas de repente alguém tem, vai ser bom para aquela pessoa e tal. Mas, de novo, nem todo mundo pensa que nem você, nem todo mundo olha que nem você, mas Deus ele vê nas pequenas coisas ali a sua sinceridade, né? E às vezes um frango, às vezes um abraço, às vezes um livro, às vezes um bom dia, você pode estar salvando a vida de alguém, seja ela vida física, seja ela espiritual. Numa bobagem, às vezes para nós no primeiro momento, aquilo pode ser transformador, né? Então eu acho bacana que a gente conseguir desenvolver essa sensibilidade aí. E eu agradeço assim essa oportunidade no nome de Jesus também. Amém. É isso aí, amados. O crente tem que estar sempre receptível à palavra de Deus, tem que estar sempre ligado. Sempre ligado. Bom, a hora já se foi. Nos Meu comentários. filho quer falar alguma coisa? Fábio? Eu acho que o Fábio quer falar alguma coisa. Uma das coisas que a gente é muito importante a gente estar sempre levando em consideração por onde a gente passar esse segundo trecho aqui de que nós somos justificados pela fé, né, não pelos nossos atos. Isso é tão importante porque tem pessoas que às vezes olham para a gente e falam: Nossa, esses aí eles acordam todo dia, vão lá orar. Esses aí fazem isso, fazem aquilo. Nossa, eu nunca vou. Então, eu não vou ser salvo, né? Eu não. Então é tão importante a gente o tempo todo colocar, sabe, na nossa boca esse tipo de palavra, sabe? Que nós não somos merecedores pelo que a gente faz, né? Que todo mundo tem direito à salvação, pelo que tem no coração, pela fé dele, né? Então, acho que
as pessoas entenderem, porque tem pessoas que às vezes, né, eu já vi pessoas falando, ah, eu não acho que fulano não vai para o céu. Eu acho que a pessoa fez tanta coisa boa na vida, eu não acho que ela vai para o inferno só porque ela não faz isso, isso, isso e aquilo, né? Então, o entendimento que às vezes as pessoas têm do crente, né? Que só o crente vai para o céu, né? Que porque o crente faz, né? E, assim, eu acho que um monte de crente não vai para o céu, né? Né? E, e tem um monte de gente que faz como esse publicano aqui, né? Fala, senhor, desculpa, eu não fui capaz, não sou capaz, né? Eu não sou capaz, mas eu tenho muito amor no coração, né? Eu tenho muito amor no coração. Eu me arrependo, eu reconheço meus erros, eu sei das minhas incapacidades. Então, eu acho que mostrar para as pessoas que o que Deus quer da gente é isso, né? É a sinceridade, né? É o arrependimento, é a humildade, é a comunhão, né? Não o cumprimento de tarefas, né? Outro dia eu estava vendo um podcast de alguns judeus assim, falando justamente sobre isso, né? Não, eu vou para o céu porque, né, Deus não vai poder falar não para mim porque eu faço isso, 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 isso. Então eu cumpri os protocolos, eu faço mais bem do que mal, então a conta está fechando. Então ele não pode falar não para mim. Eu posso cobrar dele, né? É interessante isso, né? Então, uma perspectiva justamente do que Cristo vem mostrar para a gente, né? Que a gente não é merecedor de nada, né? Isso aí é assim, é a graça dele sempre, por mais que a gente faça, né? Sempre vai ser a graça dele, né? Então, isso é muito, muito interessante, né? E uma outra coisa também que esses dias, né, que aconteceu, é, tava contando da família lá, e a família, eu voltei lá para pegar a família, e aí o rapaz falou assim para mim: Nossa, você trouxe uma mensagem de Deus pra gente? E aí eu olhei assim, né? Falei, nossa, falei, trouxe? Ele falou, qual é? Eu falei, vamos orar. Vamos orar, né? Aí, tava ali orando, né? Orando com eles. E aí eu comecei a perceber que minha oração já não estava fazendo muito mais sentido. Eu falei, eu continuei orando, né? Aí eu pensei assim, nossa, é, eu queria que o Somário estivesse aqui, né? Porque o Somário ia fazer uma oração para eles e ia tocar o coração deles, né? Aí depois eu fiquei pensando assim, falei, não tem o que eu possa falar que vai justificar o que eu fiz, sabe? Que quem vai fazer é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer. Então, assim, eu só posso ficar falando aqui, ó. Vou orar do jeito certo, errado, bonito, errado, feio, mas no final das contas, quem vai fazer é o Pai. Então, assim, baixa a cabeça aí, faz e tá tudo certo, né? Deixa que o Espírito Santo vai agir, né? E é assim, justamente sobre isso, né? Que não é sobre a gente, né, meu? Então é sobre ele, é sobre Deus, né? Que a gente tem que baixar a cabeça mesmo e deixar ele fazer. É, a gente não tem que ficar se cobrando muito, não, porque o fardo tem que ser leve, né? O pesado ele carregou, né? Então, enfim, amém. Vamos orar, amados? O importante é que nós estamos lançando nosso pão sobre as águas, porque depois de muito dia vamos achar. Eu estava aqui pensando comigo agora, eu falei, mas rapaz, 20 anos atrás, será que eu imaginava que eu ia estar aqui agora, conversando com você, Samuel, aí nos Estados Unidos, com meu filho na Austrália, com o Jurandir aí em Mauá, né? Com a dona Lucia lá no Ceará, com a Tamires aí na Bahia, com a Ruth lá em Boston. Imagina que eu ia poder imaginar que um dia eu ia estar nesse momento, lendo, instruído e sendo instruído por Deus através da palavra dele. É comovente. Quando que eu ia imaginar isso?
Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar, gente, fazendo a vontade do Pai, estudando, que Ele vai nos ressarcir, mesmo sendo servos inúteis. Você pode ter certeza que Ele se agrada de nós. Ele se agrada. Amém? Sim. Alguém quer orar aí por nós? Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer essa oportunidade, essa hora em que estivemos aqui reunidos, conversando, Senhor, a respeito da sua palavra. Que o Senhor possa abrir aqui o nosso entendimento, Senhor, e que possa ficar gravado cada vez mais nos nossos corações. Que nós devemos, Senhor, orarmos sem cessar, que nós devemos buscar a sua presença, Senhor amado, não só para conseguirmos aquilo que ainda não temos ou aquilo que desejamos, mas para fechar, ó Pai querido, a blindagem ao redor de nós mesmos, porque o inimigo anda ao redor buscando que ele possa pagar, porque o inimigo anda buscando ciladas e ocasiões, ó Pai querido, para nos tirarmos da tua presença. Então que nós possamos fortificarmos aqui também, Senhor amado, diante de ti, através da oração, através da leitura da tua palavra, e revestindo-nos da tua armadura, conforme o capítulo 6 do livro de Efésios, ó meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor, nos darmos da tua graça e que nós possamos, ó Senhor amado, priorizarmos, Senhor, coisas santas. Senhor, que nós possamos estarmos diante de ti em humildade, reconhecendo, Senhor amado, que somos falhos, que somos pequeninos, reconhecendo, ó Pai querido e santo, que a missão mais importante que temos nesta terra é propagar as boas novas do teu evangelho, não por vaidade, não por ganância, não por arrogância, não por elogios, mas porque, ó Pai querido e santo, essa é a ordenança que o Senhor deu à tua igreja e nós somos a tua igreja. Que nós possamos propagar as boas novas do teu evangelho, sim, ó Pai querido e santo, a tempo e fora de tempo. E que nós queremos viver este evangelho, que nós queremos viver segundo os teus preceitos e as tuas palavras. Auxilia-nos, ó Senhor, nas nossas dificuldades. Que nós possamos, ó Pai querido e santo, continuarmos firmes, Senhor, ajudando-nos uns aos outros em oração. Que nós possamos continuarmos no aprendizado da tua palavra. Que nós possamos meditarmos nesse texto de dia e de noite, Senhor. E que as pessoas que virem esse vídeo, que as pessoas que virem, ó Pai querido, esta palavra, onde for, no tempo que for, ó Pai, que elas também possam ser edificadas e que elas possam saber que elas estavam no plano do Senhor, ó Pai querido e santo, e que por elas também o Cristo morreu, ó Senhor amado, e que elas têm a oportunidade de terem também o nome delas escrito no livro da vida, ó Pai querido e santo, a partir do momento que aceitar o Senhor Jesus como único, legítimo e suficiente Salvador, ó Pai. Sê conosco, Senhor amado. Abençoa-nos em nossa trajetória. Enche-nos do teu Espírito Santo. Desperta-nos, ó Senhor amado, para o teu serviço, para a tua seara. E aqueles, Senhor, que de alguma forma, Senhor, estão entristecidos, estão com os teus dons enterrados ali, ó Pai querido, estão colocados a um lugar ao fundo, que o Senhor possa reavivar, que o Senhor possa reanimar, que o Senhor possa restaurar os dons espirituais na vida dos teus filhos, ó meu Deus, e batizar com o teu Santo Espírito aqueles que ainda não são. Sê com a tua igreja, Senhor. Sê com o teu povo, sê conosco, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. É que eu oro e agradeço nesse momento, ó Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, Vocês... amados. Que haja paz em Israel. Tá Que haja precisando. paz na Ucrânia. Amém. Que haja paz na Rússia, no Irã. Amém. O mundo está pegando fogo, amados. Está pegando fogo mesmo, seu Mário. Mas ainda não é o fim. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.